Muito bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso quarto encontro, promovido aí com o objetivo de discutirmos, nivelarmos e formarmos, conhecimento e base crítica sobre o processo de planejamento de contratação. Hoje a nossa missão vai ser termo de referência e, como a missão, eu costumo sempre falar, imagino que aqui pelo menos, se não todos, a maioria em algum momento por trabalhos acadêmicos, E no trabalho a gente tem ali um centro chamado de referencial teórico, quando o trabalho é mais teórico, ou estado da arte, da técnica, quando a gente tem um modelo híbrido. E eu diria que o termo de referência ele é exatamente equivalente a fundamentar, amarrando tanto a parte ex ante, que é o ETP, pesquisa de preço, mapa de risco, como também a parte ex post, que vem através do edital e do contrato. Então, eu diria que o termo de referência é a fundamentação da contratação, onde a gente estabelece as vinculações tanto do que vai nortear a elaboração do edital, como também a gente carrega, ou eu poderia dizer assim, alimenta o documento com o que veio na justificativa, nos objetivos, no objeto da contratação, que está lá no estudo técnico preliminar. E para a gente começar a falar sobre termos de referência, eu e Saulo, nós vamos nos dividir aqui entre processos SEI, para mostrar modelos já em uso, vamos nos dividir entre o portal do Compras Net, para navegar um pouquinho nos modelos tradicionais e dos modelos digitais que já está posto pela nova legislação. E também vamos debater. Então, eu gostaria que vocês participassem, fiquem à vontade para contribuir também e poder, juntamente conosco, a gente formar aqui uma base crítica de conhecimento. E por que eu falo dessa forma? Porque eu já tive oportunidades ali de construir alguns termos de referência, e um deles, que foi bem interessante, eu acho que o Marcelo está até aqui, foi lá no Campo Salvador mesmo, foi um em que a gente teve como missão fazer uma elaboração de um termo de referência para a recuperação do muro de arrimo. E naquele momento a gente não tinha ainda os modelos que está na tela de vocês agora, da 14133. Então foi verdadeiramente uma construção de prospecção de vários modelos para chegar em um. E graças a Deus deu certo. Hoje, a gente está partindo dessa tela porque hoje a gente tem no portal da AGU exatamente todos os instrumentos de modelos de documentos que compõem a licitação disponível lá na página da Advocacia Geral da União. Então, a gente tem editais e atas, que a gente vai entrar ainda mais na frente, e para tanto compras de bens e serviços, quanto para obras de engenharia, os modelos que a AGU recomenda que seja utilizado para que a gente possa estruturar o planejamento da contratação. Então, se vocês observarem, nós temos aqui o modelo de compras, termo de referência, modelo de contrato, lista de verificação. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: estruture todo o processo licitatório com os documentos que vêm da AGU, conforme já é preconizado pela própria consultoria jurídica nossa. Tá? Por quê? Porque a nossa Procuradoria Jurídica ela parte da premissa de que os instrumentos obedecem às questões legais. E como a função da Proju é controle de legalidade, ao basearmos em um documento que foi construído juridicamente, isso já resolve boa parte dos problemas. A outra parte vem dos processos de adequações, que a gente até esqueceu de falar isso aqui, mas todas as vezes que vocês construírem, seja pautado no modelo da AGU ou modelo de outro órgão pautado no modelo da AGU, qualquer alteração que vocês fizerem antes de enviar para a Procuradoria Jurídica, deixe marcado em vermelho, sinalizando o que foi alterado daquele documento. Por quê? Nós temos o costume de alterar e não sinalizar e mandar para a Procuradoria Jurídica. Se a gente tiver dúvidas, provavelmente
Se não tiver marcas ali, talvez a procuradora também não se atente a observar o que especificamente nós alteramos. Então, é muito importante que a gente, ao fazer a redação do termo de referência, onde houver modificações para adaptação da realidade local, do objeto, do serviço ou do bem, vocês deixem em vermelho até que seja avaliado pela procuradora e depois, quando voltar, vocês tiram o vermelho e deixam ele no texto padrão. Então, no portal da AGU, vocês vão poder observar absolutamente todos os modelos que são necessários para que vocês possam preparar o processo licitatório no que se refere tanto aos documentos iniciais, como o ETP, como os modelos de ata, quanto ao termo de referência, que é o objeto hoje do nosso bate-papo. Então, aqui temos os modelos de compras, temos os modelos para serviços sem dedicação de mão de obra exclusiva, e com dedicação de mão de obra exclusiva. Tanto termo quanto modelo de contrato. Perceba que, em ambos os casos, a gente tem aqui, modelo de contrato sem, modelo de contrato com. Primeira questão, é muito importante a gente selecionar o modelo de contrato vinculado ao tipo de TR que a gente está usando, para não correr o risco de acontecer de a gente rodar uma licitação com modelo adaptado que não tem nada a ver com o objeto que está sendo licitado, e quando você chega na ponta que vai fazer o contrato, você percebe o erro. E a segunda questão, em todo o processo licitatório, é uma falha que a gente tem notado, mas a gente precisa corrigir isso. Nós precisamos adicionar a lista de verificação. Por quê? Porque a lista de verificação é um checklist para a gente ter certeza que a parte formal do processo foi devidamente formado e seguiu os trâmites e os documentos que são exigidos para a licitação. Então, a lista de verificação, ela é tão importante quanto efetivamente o documento. Por quê? Porque você faz ali um passo a passo para verificar se foi cumprido o que é exigido pela, digamos assim, fase externa que vai acontecer na sequência depois do edital, e a fase interna também. Então, isso é bem interessante não deixar de colocar, porque às vezes a gente está tão no automático, fazendo os processos licitatórios, olhando para ele, achando que ele está completo, e depois a gente percebe que faltou, como acontece, declaração orçamentária, faltou a assinatura de um agente responsável no processo licitatório, faltou uma portaria e por aí vai. Então, nós recomendamos que todo o processo licitatório só seja enviado para a Procuradoria Jurídica, já acompanhado da lista de verificação. E aí, já respondendo aqui a Juliana, não. A lista de verificação a Proju faz, mas nós, enquanto agentes do planejamento, devemos fazer também a lista de verificação para saber se até onde a gente está indo ali, enviando, nós cumprimos a nossa parte. Então, a Proju normalmente, às vezes, coloca lá uma lista de verificação, mas a lista de verificação é sobre o ponto de vista do controle de legalidade. Do ponto de vista do planejamento, o ideal é quando sai para a Procuradoria com o edital, a equipe de planejamento adiciona a lista de verificação dizendo se foi cumprido todos os documentos ou não. E se não foi, se aplica ou não se aplica. Então, nós temos os modelos de termos de referência para serviços sem dedicação de mão de obra, com dedicação de mão de obra, obras e serviços de engenharia, tá? Que aqui tem os modelos também, tanto do termo quanto do modelo de contrato, a lista de verificação, e no caso específico aqui de justificativas técnicas, que é muito importante também, para que a gente possa deixar claro quais são as justificativas técnicas que nos levam a um processo de contratação de empresa externa para a execução da obra. Isso aqui, eu diria, é uma mão na roda, e eu gostaria muito que a gente deixasse bem assim, alinhado à metodologia. Usem sempre os modelos da AGU. Se vocês encontrarem um processo muito parecido com o que vocês querem desenvolver, não há problema nenhum, mas se certifique de que a origem do processo teve como base os documentos, modelos que a AGU elaborou, porque em todas as reuniões que a gente sempre fez com a procuradora, ela sempre ressaltou a necessidade de partir desses modelos, porque isso diminui,
não diria nem a questão do trabalho, mas a preocupação com o controle da legalidade do processo licitatório. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre termos de referência. Nós vamos pegar um modelo de compras que a gente utilizou recentemente para até o serviço que a gente está contratando para o GIFBA, já na 14133. Tem outros também que a gente pode variar aqui depois dos processos, mas o objetivo hoje é a gente ter consolidado o que é conceitualmente, como preencher cada uma das etapas, certo? E, consequentemente, como elaborar bem um termo de referência, atentando-se para os aspectos mais técnicos e legais. Normalmente, Juliana, quando a gente monta os processos, a gente usa o checklist como verificação, porque existem questões nele, não necessariamente jurídica, mas procedimental, que é feito pela equipe de planejamento. Então, quando a gente usa o checklist no processo, a gente traz para a realidade do que a gente elaborou e mostra se a gente cumpriu ali as etapas. Então, é como se a gente estivesse fazendo já um pré-teste do que a procuradora vai verificar depois. Isso reduz em demasia os comentários e correções que a gente tem que fazer. E no caso do modelo de TR da AGU, a gente deve exatamente trazer para o artefato digital dentro do Comprasnet, seguindo a estrutura proposta pelo termo que a própria AGU nos permite utilizar, certo? Então, o artefato digital seguir o modelo aí da AGU nos aspectos formais e as adaptações, é claro, conforme o objeto de cada instituição. E aí, para a gente dialogar nesse sentido, eu queria começar dizendo que a própria Lei 14.133, se a gente pegar, e a Instrução Normativa, que é 81, que é a que traz os termos de referência, né, digitais, o termo de referência é como se fosse ali, né, um coração, porque se o é mais técnico e não pega tanta parte legal, e o edital ele traz a formalidade de como o licitante ele vai se comportar antes, durante e após a licitação, o termo de referência é como se fosse uma tubulação Y. Ele, por um lado, ele dialoga com a ETP e, por outro lado, ele vai alimentar o edital. Então, ele está bifurcado, digamos assim. Né? Então, o termo de referência ele tem esse protagonismo porque ele traz o detalhamento de quais são as nossas expectativas de contratação para com a licitante que vai participar do processo e também, internamente, ele acaba sendo o nosso guia norteador para fazer o processo, para fiscalizar o processo, para contratar o processo e para nos basear na tomada de decisão. Inclusive, quando a licitação, depois de contratada, dá errado, que é o caso quando há falhas contratuais. Então, a gente precisa ter em mente que o termo de referência, com exceção ali daquilo que é previsto na Instrução Normativa 81 de 2022, de alguns casos, especificamente o artigo 11, ele é um instrumento obrigatório nas contratações. Tá? Ele é documento obrigatório. Então, hoje nós já temos a obrigatoriedade de preencher, em função da IN 81, os termos de referência devem ser elaborados no sistema TR digital do Comprasnet. Depois de elaborado, você já traz ele pronto para o processo licitatório. E quando a gente vai elaborar o termo de referência, já vou entrar nos modelos, tá? Estou aqui passeando no que está comum em todos esses modelos que está na AGU aí na tela para vocês. Normalmente, quando a gente vai elaborar um termo de referência, e aí é importante destacar que o termo de referência, nos casos de obras e serviços de engenharia, muitos vão ouvir a palavra-chave aí, né? Projeto básico. Ele traz algumas questões importantes que a gente tem que observar. Por exemplo, nós devemos nos atentar que o termo de referência, nós não devemos inserir especificações que tornem a descrição do objeto excessivamente ou até confusos do ponto de vista do nível de detalhamento. Então, normalmente, chama-se a nossa atenção, os órgãos de controle, de fiscalização, que a gente não deve, por exemplo, trazer elementos que vão restringir
aspectos da competitividade ou favorecer a contratação de algum agente licitante. A gente também deve se atentar, muitas vezes isso acontece muito, depois Saulo pode até falar melhor, quando a gente vai fazer licitações SRP, onde, por exemplo, não representamos a demanda real da contratação e isso acaba comprometendo a expectativa ou até a atração de licitantes que vão participar do certame. Outra questão que é importante a gente prestar atenção, a gente precisa ter cuidado de fazer especificações, informações técnicas ou de precificação que não estão alinhados com o mercado. Isso pode gerar, por exemplo, elementos que tragam para o certame licitantes que venham com tecnologias ou com fornecimento de bens e serviços que não necessariamente estejam alinhados ao que melhor represente o desempenho que a gente espera para a nossa contratação. Então, é muito importante que vocês sejam bastante seletivos, criteriosos nas especificações da contratação e que evitem ou façam pré-teste ali para que evitem que as especificações elas não sejam um limitador da competição que a gente espera que aconteça no certame. Preciso que, se isso for acontecer, vocês tenham uma fundamentação muito clara do que é que está motivando o nível de detalhamento que pode levar a uma limitação da competitividade do certame. Ou até mesmo explicar o porquê que daquela forma você garante que a demanda do órgão, da unidade que vocês representam, será atendida. Isso é muito importante, né? É o equivalente que a gente fala, por exemplo, eu vou fazer esse contraponto, porque às vezes fica mais fácil de a gente entender. Quando a gente está escrevendo um trabalho científico, nenhum trabalho científico vai para uma banca se ele não tiver uma análise crítica fundamentada em estudos e trabalhos anteriores. Se você for pegar um relatório de consultoria para fins de mercado, muito dificilmente você vai ver essa fundamentação teórica, você vai ver muito mais análise do especialista. O termo de referência não é nem análise do especialista e nem em essência apenas a questão teórica. É a junção das duas coisas. O que, por quê, como, quanto e, se necessário, aí vem os detalhamentos, as observações. Por exemplo, quando a gente vai colocar lá as qualificações técnicas, a qualificação econômico-financeira, as exigências que vão demandar daquele licitante para que ele entregue conforme as condições, as quantidades que a gente espera. Esse detalhamento é exatamente a fundamentação técnica que a gente espera. Então, é importante que a gente utilize modelos da AGU e que toda e qualquer inserções sejam devidamente justificados. Aí eu quero chamar a atenção, por exemplo, de dois aspectos que eu vou trazer aqui agora na tela, antes de passar aqui, em um primeiro momento, a palavra para a Saulo. Eu peguei um modelo aqui básico, modelo que eu normalmente costumo usar até em aula, só para trazer aspectos mais, eu diria assim, didáticos para o nosso bate-papo. Depois a gente vai seguir aí com o modelo. Mas, normalmente, essa é a tela que vai aparecer lá no CompassNet, para você elaborar lá o termo de referência digital. Então, toda vez que você criar um termo de referência, ele vai te permitir você manter aqui os artefatos que você pode aproveitar ou não. Mas o que eu quero falar é exatamente isso aqui. Ó. O termo de referência, no que pesa a Lei 14.133, ele deve ter elementos essenciais ao processo da contratação. E um deles é o objeto, a definição clara do objeto, definindo ele quanto a seus aspectos qualitativos e quantitativos, é fundamental para dar clareza. E quando a gente fala de definição do objeto, por outro lado, isso contrapõe a ideia dos detalhamentos, muitas vezes não justificados do objeto, que faz com que a gente tenha restrição da licitação. Então, todo termo de referência deve conter, pelo menos, a definição do objeto, incluído sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, no que couber, a gente vai entrar aqui muito no prazo do contrato, porque a gente teve
uma questão recente que é importante destacar para vocês isso. A possibilidade de sua prorrogação. Porque esses elementos na nova lei de licitação, ele traz algumas perspectivas que, se a gente não se atentar, a gente pode estar selecionando prazos de uma licitação de serviço não continuado para uma licitação de serviço continuado e, no final, ao final de um ano, você pode não mais poder renovar o contrato. A fundamentação da contratação, qual é a referência aos estudos técnicos preliminares que você está fazendo. Se a gente não tiver possibilidade de divulgar esses estudos, por exemplo, no caso de interesse nacional, quais são os elementos básicos que a gente vai precisar sinalizar para que os licitantes tenham ao menos a noção de onde está partindo aquela necessidade da contratação. Já teve casos em que a gente não pôde divulgar o ETP por ser de natureza tecnológica. O ETP traz as necessidades básicas, por exemplo, de um ICT. Se você divulga, o mercado percebe, possivelmente você pode perder o sigilo da contratação. Isso gera descrição da solução como um todo, e aí é o ciclo de vida do objeto. Isso aqui, se você define muito bem lá no ETP, você vai trazer muito bem organizado para o seu termo de referência. E os requisitos da contratação. Aí a lei, lá no artigo 6º, ele traz outros elementos. Modelo de execução do objeto, que aqui é onde a gente está agora, eu, Saulo e a equipe da Proato, estamos gastando tempo para discutir internamente, porque nós já provamos alguns modelos que não deram certo, e isso está custando, né, noites aí de sono perdido, porque, na verdade, as empresas estão falhando sistematicamente. Então, o modelo de execução do objeto é muito importante para a contratação, porque é ele que vai nortear como que a gente vai gerir, fiscalizar, controlar, se for o caso, notificar e assim sucessivamente o licitante enquanto ele estiver executando. Os critérios de medição de pagamento, formas e critérios de seleção do fornecedor. Aqui é um outro tópico muito importante que às vezes a gente negligencia, porque às vezes o agente é excessivo nas exigências dos critérios de seleção, na quantidade de declarações, na quantidade de qualificações, ou por vezes, no nosso estudo técnico preliminar, nós não observamos que a gente tem uma necessidade de critérios muito complexos para um público-alvo que talvez não esteja preparado para atender. Então, as duas coisas elas precisam ser justificadas. Estimativa do valor da contratação, evidentemente, com a pesquisa de preço bem fundamentada, e adequação orçamentária, que é uma coisa que comumente a gente esquece de anexar, e aí, consequentemente, você manda para a procuradora jurídica, volta e meia, ela devolve dizendo, não tem, mesmo que seja um SRP, né, a gente precisa colocar lá dizendo que a justificar que não é necessariamente naquele momento a necessidade da dotação orçamentária, mas que quando houver, sairá por conta de que ação, de que fonte. Isso é importante. E aí, todo o termo de referência, eu vou pedir para Saulo voltar lá rapidamente para o processo que ele vai começar a mostrar. Eu vou colocar ele aqui como apresentador. Todo termo de referência, ele tem algumas questões padrão. Uma delas é exatamente Saulo, você já está como apresentador. É o preâmbulo da contratação, onde a gente vincula da onde está partindo os normativos legais que deram base para a contratação do objeto que a gente passa a organizar. Então, o preâmbulo é onde a gente cita quais são as legislações a partir das quais a gente está fundamentando a nossa contratação. Quais são as legislações, as leis, as normas, as portarias, as instruções normativas, se o objeto trata-se de uma contratação sob regime de execução direta, autárquica, fundacional. Se as atividades, por exemplo, eles tratam de serviços que vão ajudar a nossa instituição a cumprir a sua missão institucional e por aí vai. Saulo, aumenta só um pouquinho, por favor. Então, normalmente, quando a gente parte para uma licitação,
tão importante porque, quanto vem na sequência, porque ele diz da onde nós estamos partindo. Se a gente tem clareza, na hora da gente fiscalizar, fica mais fácil também. Pode falar, Saulo, fica à vontade aí. E aí a gente vai fazer essa aqui. Eu peço ao pessoal que tiver dúvida também, fique à vontade para interagir com a gente. Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Vamos lá, mais um dia. Vamos aqui, o modelo que nós utilizamos, a gente ia seguir com o modelo lá de diplomado, só que o pessoal não está em desenvolvimento. Tá? Na pesquisa de preço, está distribuindo os trabalhos, teve mais gente, mais unidades que está participando do processo, então a gente não teve condição de dar seguimento com dedicação exclusiva de mão de obra lá, o pessoal de limpeza, cooperagem e tal, então acabei utilizando aqui um processo que fizemos agora recente. Esse é serviço sem dedicação exclusiva de mão de obra, que é a contratação da empresa que vai realizar a arbitragem, o evento lá do justo. Tá? Então, no processo de contratação, a gente seguindo o modelo lá da AGU, a gente tem o primeiro tópico lá do item, que é condições gerais da contratação, onde a gente vai trazer o que tipo de contratação é, né? No caso desse aqui, foi contratação de empresa especializada na prestação de serviço e promoção de eventos. Esses tópicos, eles estão dispostos lá, como vocês podem ver no modelo da AGU, eles trazem o espaço vazio, para a gente só fazer a complementação do que é necessário, ok? E alguns tópicos a gente fazia algumas alterações, né? Aquelas alterações que André pediu para que fiquem em destaque. O que é que está sendo retirado do texto da AGU para que a procuradora, quando analise o processo, considerando que já é um texto padrão para todos os processos, ela consiga identificar e fazer a análise jurídica mais assertiva do processo, ok? Então, simplesmente a gente vem aqui, contratações gerais, condições gerais da contratação, a gente vai estabelecer o que é a contratação, o objeto dela. A contratação de empresa especializada na prestação de serviço e promoção de eventos, conforme tabela abaixo, condições e exigências, ok? Então, aqui agora a gente traz a descrição dos itens no processo, considerando que esses itens, basicamente, eles já foram discutidos lá no nosso ETP, quando nós trazemos a nossa necessidade, as soluções do mercado, as condições da prestação do serviço. Então, isso tudo já foi discutido. Quando eu falei lá, quando eu estudava nos ETP, eu considero o ETP um artefato de suma importância para todo o processo, porque ele traz as condições de elaborarmos o nosso termo de referência. Se você consegue construir um ETP de forma concisa, o seu TR ele vem ser de forma bem facilitada. Você não tem muita coisa a ser feita. Então, estabeleceu aqui o objeto, a descrição dos itens. Aí a gente tem o quê? CAT-MAT, CAT-CER. Aí você tem o número do item, você tem a descrição, a unidade de medida, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Em alguns casos, você pode ter aí uma garantia, uma validade. Se você está comprando algum produto alimentício, você pode estabelecer uma validade. Se você está comprando equipamento, você pode trazer o prazo de garantia nessa tabela. Pode ser adequada para isso, ok? Nesse caso, a gente trouxe a tabela. Aí eu vou mostrar aqui no nosso ETP construído a tabela que está aqui também. Perdão, eu não compartilho. Quero ver como é que eu compartilho. Deixa eu ver para o janela. Aqui, ó. Esse aqui é o ETP. Estimativa de quantidade. A gente trouxe daqui e colocou lá no nosso TR. Ok? Aí teve uma diferença só de numeração aqui. Eu lembro porque a numeração foi suprimida lá. Não, aqui. Um ponto aqui que eu tenho um número a menos. Veja que o que o Saulo está mostrando aí é um ETP. Então, o ETP. Significa dizer que o ETP ele pode ser tão robusto quanto necessário, mas ele não necessariamente vai ter os elementos mais de controle de legalidade que tem no TR. Porém, quanto mais robusto for o ETP, mais fácil vai ser para a gente elaborar o termo de referência. Porque os elementos do ETP, praticamente em sua totalidade, eles vão aparecer no termo de referência para justificar tecnicamente a licitação. Então, isso é muito importante o que o Saulo falou. É muito importante mesmo. Exatamente. Facilita também a construção
Eu queria alternar entre as telas para poder mostrar. É o cansaço. É o cansaço. Você bota em apresentar, compartilhar telas. Ao invés de abrir janela, você coloca telas. Entendido. Eu acho que é telas mesmo que eu botei. Telas. Só que quando eu faço a mudança, ele não... Aí apareceu agora. Pronto, eu estou conseguindo fazer a alteração, ok? Aí eu estou mostrando de onde saíram os itens que estão no... Cadê agora o termo? Aqui. Estão no nosso termo de referência. Simplesmente fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V, de lá para cá, ok? Isso por conta de que a pesquisa de preço já foi feita de forma de acordo com a IN correta, então estava completo aqui. Então simplesmente eu copiei aqui e colei lá. Porque assim também no termo no ETP, não necessariamente você precisa ter uma pesquisa de preço já assertiva, já com o valor estimado do processo. Pode ser uma pesquisa de preço um pouco mais facilitada para simplesmente você fazer a análise e adiantar o processo. Tá? Ou, se por acaso, eu vou não utilizar, fazer a adaptação, alterar o termo de referência. Aí eu não vou ter condição de utilizar todos os itens que estão lá no ETP. Mas caso se mantenha o preço, a descrição, a quantidade, as outras características, eu copio e colo. Tudo bem? Só para facilitar. Na sequência do modelo da AGU, nós temos o quê? A classificação. Se isso é um serviço comum ou não. Qual a diferença para isso? Sal, se o serviço é comum, obrigatoriamente eu licito por pregão. Eu estou considerando aqui o valor acima do limite da dispensa, tá? Tá, gente? Que abaixo do valor da dispensa, considerando o valor anual, eu vou dispensar a licitação. Se está acima do valor da dispensa, eu vou para pregão ou concorrência. Se o objeto é comum, inclusive serviços de engenharia, serviços comuns de engenharia, eu licito por pregão, tá? Conforme justificativa do estudo técnico preliminar. Então, o serviço é comum, se você for lá no ETP, vai estar descrito lá porque é comum. Na sequência, nós temos aí a vigência da contratação. Todo processo precisa estabelecer a vigência e fazer o enquadramento de acordo com os artigos 105, 106 e 107 da 14133. No artigo 105, nós temos contratos de prazo de contratação imediata. Nesse caso aqui, o serviço vai ser realizado basicamente em uma semana. Entretanto, entendemos que o prazo poderia ser 3 meses, considerando que existe os serviços preparatórios, existe a logística da entrega dos materiais, até a execução do serviço. O serviço vai ser executado na próxima semana, ela tem prazo basicamente de 4 dias. Então, artigo 105 para serviços ou fornecimentos não contínuos. Artigo 106 e 107 para serviços e fornecimento contínuos. Ok? Vamos lá na legislação para tratar desse ponto, André. Pronto, eu abro aqui. Peraí. Isso que Saulo está dizendo é muito importante, tá, gente? Por isso que a gente vai fazer o passo a passo aqui do TR, porque assim, às vezes a gente não consegue classificar adequadamente o processo e aí acaba que a gente tem problemas, eu diria, na hora de fazer o processo licitatório. A gente às vezes classifica erroneamente como serviço comum e aí consequentemente você acaba usando o processo em uma modalidade não compatível e por aí vai. Trazendo aqui especificamente a legislação, você quer que eu abra 14133, não é isso? 14133, artigo 105 e diante. Pronto. O artigo 105 está aqui, que é onde a gente vai tratar exatamente dos processos relacionados à duração, né, dos contratos. Está lá no capítulo 5, da duração dos contratos. Se vocês pegarem a AGU, antes de entrar aqui, Saulo, só quero mostrar uma coisa para o pessoal. Se vocês pegarem a AGU, eles vão mostrar o modelo assim, tá? Vermelhinho. E lá no próprio TR deles, eles já colocam várias notas explicativas dizendo o que é cada um. Então, o prazo de vigência do contrato é de contatos na forma do... Bom, se está na forma do artigo 105,
Significa dizer o que, Saulo? Que não é continuado, não contínuo, nem fornecimento, nem serviço. É prazo de até 12 meses. Ou até 2 anos. Não. Nesse caso, é o 105, até 12 meses. Exatamente. 12 meses. E aí, ou o serviço é continuado e está lá classificado no artigo 106 e 107. Então, é muito importante que vocês se atentem a esse vermelhinho que a AGU coloca, porque ali ela está dando a opção do agente que está planejando escolher o que é que se adequa para o objeto dele. E, às vezes, como a gente acha que é apenas uma sugestão de redação, escolhe um ou outro, e não é. Então, é muito importante se atentar a isso. O que é que diz aqui a nossa legislação a respeito dessas questões aí relacionadas à duração? O artigo 105 fala que a duração dos contratos regidos por essa lei será prevista em edital e deverão ser observados no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de crédito orçamentário, bem como a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Aqui chama a primeira atenção ao fato de que, lembre-se que quando você está fazendo a licitação, você tem que assegurar a disponibilidade orçamentária para a cobertura dela. Então, se você está fazendo a licitação para começar nesse exercício, ele vai ter que ter disponibilidade orçamentária para cobrir isso neste exercício. E não contar com o orçamento do exercício seguinte ainda. A cada exercício, o orçamento obedece ao princípio da anualidade. Aí vem o parágrafo único. Não serão objetos de cancelamento automático os restos a pagar vinculados a contrato de duração plurianual, senão depois de encerrada a vigência deste, nem os vinculados a contratos rescindidos, nos casos do parágrafo 8º e 9º do artigo 90 dessa lei. Isso aqui é importante porque ele está chamando a atenção especificamente dos RAPs, que são vinculados aqui à duração plurianual. Isso é, sobretudo, importante para serviços de obras, quando as obras elas têm um prazo superior a um exercício. E antigamente a gente tinha uma dificuldade, um problema grave, porque a gente ficava preocupado ali com a anualidade do orçamento. Aí vem, artigo 106. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos continuados, observadas as seguintes diretrizes. Que até eu e Saulo, a gente a gente para sempre aqui nossos momentos de conhecimento, quando um entra na sala do outro para discutir entendimentos. E a gente estava justamente porque na outra conversa nós estávamos falando sobre renovação, prorrogação de até 10 anos, e que teve um caso aqui da colega Alane, em que a Proju sinalizou a necessidade de observar as hipóteses. E aí é muito importante a gente se atentar a isso, porque essas hipóteses elas trazem por trás a questão dos 10 anos, mas a legislação ela não restringe de fato que o contrato é até 5 anos, ele pode ser prorrogável, desde que até não ultrapasse ali a vigência máxima decenal. Então, o artigo 106, quer falar alguma coisa, Saulo? Para chamar a atenção nesse ponto aí, que a questão dos 10 anos, né, a vigência decenal, é prorrogável, mas o prazo máximo para a celebração do contrato é até 5 anos. Eu vou fazer uma licitação e vou firmar um contrato. Meu contrato pode ter 1, 2, 3, 4, 5 anos. Prorrogável por mais 5, ou prorrogável por até 10 anos, ok? 1, 2, 3, prorrogando. Prazo fixo de 1º de junho de 2024 a 1º de junho de 2029, ok? A 31 de junho de 2029. Você estabeleceu o prazo máximo da assinatura do contrato, vigência dele sem prorrogação, não estabelecer até 10, porque 10 vai para o 108, são algumas cláusulas específicas. Prazo máximo de 5 anos. Prorrogável, por mais 5, a gente chega nos 10, que é o limite de prorrogação. Foi esse ponto que a gente estava discutindo. Ou pode ser 1 ano, prorrogável por sucessivamente até 10 anos, a vigência decenal. Mas não estabelecer uma vigência de inicial já há 10 anos, como a gente pensava logo no início aqui. Eu vou estabelecer, digamos aqui, eu tenho muito contrato com... a Tereza agora está fazendo para mim, a EBC. É um valor pequeno de contrato, geralmente 32 mil anual, bora estabelecer 320 mil aí para 10 anos. E aí não funciona.
prorrogável, o máximo é que eu tenho é 5, prorrogável por mais 5. Ok, André? Chama atenção nesse ponto aí. Perfeito, Saulo. E se vocês observarem, quando estiverem lá elaborando o termo de referência, no próprio modelo da AGU, ele traz assim, lá no vermelhinho, ele traz essa referência aqui, ó, prorrogável por até 10 anos na forma dos artigos. Máximo e na de sequência 5 ele fala... Oi? E a vigência inicial, máximo de 5. Isso, tá vendo aqui, ó? Máximo de 5 anos, contados do prorrogável por até nos termos do artigo 106 e 107. E aqui é interessante também, ó, o fornecimento de bens enquadrados como continuado, tendo em vista que, ou seja, ele está sugerindo que você fundamente criticamente a justificativa, seja em função do plano plurianual, seja em função do ETP, ou qualquer outra orientação técnica interna que justifique essa classificação como continuado e vantajoso, principalmente nos casos em que você precisa levar o contrato até 10 anos. E uma outra questão que é muito importante, Saulo, a gente ressaltar para o pessoal aqui, é que nesse modelo da AGU ele já faz uma amarração, ó, no item 1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras em relação à vigência. Isso é muito importante, porque às vezes o termo ele define as regras gerais, mas ele não detalha a parte contratual, as cláusulas. E aí, lá no termo de contrato, às vezes a pessoa encerrou a licitação, aí vai lá para o setor de contrato. O setor de contrato, muitas vezes, eles não foram consultados. Para mim é um erro, porque deveria ser consultado quando o processo está customizado contra a minuta do contrato, e ele não participou do processo. Aí o que é que acontece? O setor de contrato vai lá e diz assim, cláusula tal, conforme termo de referência. Cláusula tal, conforme termo de referência. Fica um contrato bem resumido, beleza, fica ótimo, mas em compensação, o que ficou em aberto no termo de referência, que não foi detalhado no contrato, não vai ficar em espaço nenhum da licitação. E isso fragiliza o instrumento, a peça contratual do processo. Então, é muito importante que a gente se atente a esse aspecto. Pode tocar, Saulo. Com relação a esse maior detalhamento do... Mantenha aí, André, por favor. Pronto, então vou manter aqui na sequência, eu vou já trazer a pergunta de Juliana para a gente esclarecer. Tá? Ok, só para poder deixar um pouco mais claro essa situação que você formou aí com relação ao detalhamento do contrato. Na 866, os modelos da AGU, eles traziam quase todos os elementos que tinha no contrato no termo de referência. Tanto que tem alguns processos aqui da reitoria mesmo, que a gente pegar, tá assim, ó, conforme termo de referência. Conforme termo de referência. Cláusula 1, objeto, aí coloca objeto, coloca a tabela, cláusula 2, vigência da contratação, mas geralmente vem a vigência da contratação, porque você precisa estabelecer datas, assinatura e tal. 3, modelo de execução do objeto, conforme termo de referência. Então, o modelo anterior da AGU, eu acho assertivo a mudança que eles fizeram, o modelo anterior, ele trazia basicamente quase todo o texto do contrato dentro do termo de referência. Esses novos modelos da 14133, ele fez uma segregação. Quais são os objetos da contratação para estar no termo de referência? Quais são os objetos relacionados? Eu falo os itens essenciais para a licitação vai estar no termo do edital e os objetos relacionados à execução contratual, ao objeto do contrato, vai estar agora na minuta do contrato. A gente traz a essência para o termo de referência como vigência, objeto, descrição da contratação, entretanto, as regras contratuais vai estar no contrato. Eu estou fazendo um processo aqui de aquisição de itens de TI, ou compra, ou serviço não continuado, 3 meses. Sou obrigado a colocar contrato? Oriento que coloque. Todos os processos aqui, seja qual for, vou licitar por pregão, eu oriento que coloque o contrato junto das minutas que serão encaminhadas para a Proju. Tá? Porque senão depois você precisa fazer o contrato e aí não foi minutado para a Proju. Aí precisa submeter novamente para a Proju analisar essa minuta do contrato para poder seguir com a contratação. Então, de antemão, orientamos que coloquem a minuta da contratação junto dos itens que vão para a Proju no momento de preparação da contratação. É interessante isso.
Ah, só talvez eu não utilize. Ok, talvez não utilize, mas se precisar utilizar, já vai estar pronto. Além do que, como eu falei, existem itens que vão estar no contrato, não no termo de referência. Ok? André, esse ponto aí é empenho. Pergunta, Juliana. Vamos lá. Foi interessante a pergunta dela, porque vai esclarecer, eu acho que a pergunta de vocês aqui também. Ela traz o seguinte: nos casos de empenho substitutivo de contrato, o sistema Contratos Gov, na fase de lançamento do empenho, requer que se informe se o empenho é substitutivo de contrato, sim ou não. Até então, meu entendimento era de que todo empenho sem termos de contrato presumia-se substitutivo do contrato. Como diferenciar se o empenho é substitutivo de contrato ou não? E qual a implicação prática da vigência e da execução? Vamos lá. Eu vou começar aqui tratando dois aspectos que são muito importantes. Depois Saulo aí, com a experiência dele de pregão e com muitos empenhos que muitas vezes substitui o contrato, pode arrematar melhor. A primeira questão é que o empenho substitutivo de contrato, ele é utilizado principalmente quando a gente não tem formalização de um termo de contrato. Mas a gente quer executar a despesa que dá segurança jurídica, a gente tem lá o empenho. Então, se a gente pega o termo de contrato versus aí, vamos imaginar um instrumento contratual simplificado, o termo de contrato, salvo o melhor juízo, Saulo pode me corrigir, ele é obrigado para contratações que envolvam valores, por exemplo, vultuosos. Imaginar aqui contratações que seja acima do limite de dispensa de licitação, por exemplo. Que você precisa ter formalidade e segurança jurídica. O empenho substitutivo de contrato, ele ocorre quando a contratação não exige essa formalização, seja porque a despesa é um valor menor ou em função de uma contratação direta, por exemplo. Talvez ali por dispensa ou inexigibilidade. Mesmo assim, a depender do valor, a gente tem a formalização. Então, se a gente tem um gasto, que esse gasto, ele tem, eu diria assim, do ponto de vista, uma garantia, uma necessidade de garantia contratual, de prestação de serviço, ou a entrega do bem, ou a continuidade disso, o empenho, ele tenderá a ser um empenho contratual. Agora, se a despesa é uma despesa eventual, ela é uma despesa que não vai exigir qualquer tipo de continuidade da interação com o agente que vai ser o fornecedor. Se não houver ali uma celebração de contrato, por exemplo, que tenha sido em função de uma dispensa ou inexigibilidade de licitação, você pode usar aí o substitutivo de contrato. Mas aí vem os aspectos relacionados à contratação, que eu acho que é um dos casos que a Juliana pode estar trazendo. Por exemplo, Juliana, ultimamente, com as contratações de serviços com mão de obra dedicada, exclusiva, para permitir que a gente ganhasse escala, normalmente essas licitações são executadas pela reitoria, ou quando os campos, às vezes, não têm ainda o recurso, elas fazem ali um SRP, e depois cada unidade vão lá e convertem isso em contratos. Por quê? Porque você vai ter um serviço continuado ali. Então, normalmente, se eu estiver errado, Saulo, me corrija, quando você tem serviços continuados, é muito difícil você ter um empenho substitutivo de contrato. Ponto. Quando você tem a contratação de um serviço eventual, com fornecimento, entrega de quantitativos definidos, que não são para consumo continuado ou para serviços continuados, vai ser um empenho substitutivo. Agora, se você faz uma licitação, por exemplo, SRP, e depois a intenção é que isso seja convertido em serviço continuado ou fornecimento por um período de tempo continuado, necessariamente você já tem que pensar aí no instrumento contratual para converter e para que você também não venha perder a validade da ata, por exemplo, ali, que é de 1 ano, agora com a nova lei prorrogável por mais 2 anos, e ela pode ser atualizada também. Então, nesse caso aqui, nós temos implicações práticas, sim,
primeiro, na vigência, quando você pega o tipo de despesa, ela que vai definir qual é, de fato, a implicação na vigência do contrato. Então, por exemplo, se você não tem na licitação, você acredita que o termo de contrato é dispensável, é porque você acredita que não vai haver necessidade de um período mais prolongado de tempo. E aí o empenho é suficiente para dar segurança jurídica. Pelo menos no período em que o empenho estiver ali vigente, ativo, né? Porque tem as questões da anualidade do orçamento, você vai inscrever ele em restos a pagar, depois tem que reinscrever e depois ele bloqueia. No caso de empenho substitutivo de contrato, no caso de empenho com contrato, a vigência do contrato é que vai ser o contrato que vai estabelecer a vigência. Que vai dizer ali o início, o meio, né, os términos, ou os interstícios, as prorrogações e as condições do contrato. Isso na dimensão da vigência. Agora, na dimensão da execução, a execução ela é baseada em quê? Na demanda dos bens ou dos serviços que foram contratados, que deu origem ali no empenho. Então, o empenho substitutivo na execução de contrato, por si só, se não existe formalidade legal do contrato, porque é um item que tem mais flexibilidade, mas que tenha necessidade de ter coerência e clareza para dar segurança jurídica, talvez o empenho substitutivo aqui seja suficiente. Então, não tem um contrato, porque entendeu ali o planejador que há uma necessidade de menos formalidade, mas é preciso minimamente assegurar juridicamente as relações estabelecidas. Empenho substitutivo. Na execução, se a execução ela tem necessariamente um contrato por trás, que vai detalhar obrigações e direitos para ambas as partes, bem como a execução, vai ser empenho com contrato. Então, não sei se eu consegui esclarecer minimamente, mas é uma pergunta bem interessante. Eu vou pedir a Saulo agora para dar a experiência prática dele aí. Olha, veja só, na experiência prática, a gente tem o seguinte. Geralmente, quando há prestação de serviço, a gente estabelece a obrigação de ter o contrato. Ou quando há obrigações futuras. Aí isso vai gerar uma garantia, ou eu preciso estabelecer, prorrogar esse prazo. Então, acaba sendo obrigatório você utilizar o contrato. Quando você tem um serviço não, você tem uma entrega de mercadoria, pronta entrega, pequeno valor. Então, você pode simplesmente trocar o contrato pelo empenho. Sobre a questão deixa eu ver a pergunta que eu estava no outro tema. Sobre a questão da vigência da contratação em si, ou da entrega, da prestação de serviço. A vigência em si ela vai continuar sendo a mesma, seja por contrato, seja por substitutivo, com exceção se a vigência for um serviço continuado, onde o seu substitutivo ele não vai poder fazer essa prorrogação de prazo. Tá? Então, vai prorrogação, mas prorrogação de mercadoria. O prazo de entrega é de 30 dias. A empresa não cumpriu os 30 dias, você prorroga por mais 30 até você receber o objeto. Mas não no caso de uma prestação de serviço. O prazo de prestação de serviço é 3 meses e depois dos 3 meses você precisa ter um outro objeto que prorrogue esse prazo de prestação. Aí geralmente é o que está acontecendo aqui, André, com a obra do telhado aí do ginásio. Era 3 meses, a empresa não cumpriu, então você prorroga novamente através do instrumento contratual. Então, em termos de vigência fala o prazo de execução do objeto, ele acaba sendo estabelecido lá no termo de referência. Aí tanto faz para o contrato quanto para a nota de empenho, que é o instrumento substitutivo equivalente, né, a nota de contrato, nesses casos, acaba sendo a mesma. No entanto, para a prestação de serviço, é ideal fazer essa assinatura do contrato. Perfeito, Saulo. Só para fundamentar, se a gente pegar a 14133, ele
vai dizer que no artigo 95 o contrato é obrigatório, salvo nas hipóteses em que a administração pode substituir por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho que a gente falou aqui. E aí ele traz as seguintes questões nos incisos. Dispensa de licitação em razão de valor, compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, os quais não resultem obrigações futuras. Aí eu acho que essa palavra é a palavra-chave. Todas as vezes que não resultem em obrigações futuras e que, como complemento, nós tenhamos ali valores que não gerem insegurança jurídica, o empenho, ele, salvo, né, as hipóteses trazidas na lei, o empenho ele acaba nos protegendo. Agora, se isso gera insegurança jurídica, se vai haver ali entregas futuras, obrigações futuras a serem cumpridas, precisa do contrato para assegurar e garantir esse direito. Então, ele coloca aqui no parágrafo 1º, as hipóteses de substituição do instrumento contratual aplicam-se no que couber o disposto no artigo 92 desta lei, que eu vou voltar lá. Parágrafo 2º, é nulo de nenhum efeito contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. E aí, se a gente pega aqui, ó, o 92, ele traz aqui exatamente isso que é apresentado aqui, ó. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam. Eu não vou ler todos, porque a gente não está falando de contrato, mas os básicos, né? O objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital e à proposta do licitante vencedor, o regime de execução, a forma de fornecimento, preços e condições, critérios de medição, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa. Veja que aqui já aparece também a matriz de risco, quando for o caso, né? Que é uma inovação, ao meu ver. As garantias oferecidas, os direitos e as responsabilidades. Então, o artigo 92, ele vai dizer como deve, claro, e o modelo da própria AGU que está no site já traz esses elementos. Então, é importante a gente prestar bastante atenção nesses aspectos, porque eles vão disciplinar muito a execução que a gente vai fazer do serviço do bem contratado. Você volta lá, Saulo, para fundamentação, descrição. Vamos lá. Já está como apresentador, tá? Seguindo a... Nós somos muito dois. Cara, 1h30 já. Bom, desse ponto aqui, fundamentação e descrição da solução, nos remete novamente às condições estabelecidas lá no estudo técnico preliminar. Nesse caso, a fundamentação, a descrição da necessidade já tinha sido feito lá no estudo técnico preliminar. O que fizemos foi simplesmente fazer referência a isso, como o próprio modelo da AGU estabelece. Tá? Nós já discutimos esses pontos aqui. Eu vou só voltar aqui no ATP. Nós temos aqui a descrição da necessidade, a área requisitante e a descrição dos requisitos da contratação. Então, tudo isso aqui já foi trabalhado no processo. E aí, nós trazemos para o termo de referência. E aí fala, Saulo, eu preciso trazer esses elementos para o termo de referência? Assim, inicialmente eu tinha ideia de que deveria trazer. Eu disse, não, tem que trazer o termo de referência para deixar ele mais robusto, mais completo. Só que você disponibiliza esse estudo técnico preliminar que contém esses itens, e aí obriga o cara a ler o estudo técnico preliminar e depois vir aqui no próprio termo de referência e ler novamente os mesmos itens que já estão dispostos lá. Então, hoje, o que orientamos? Mantenha a descrição conforme está no modelo da AGU, conforme estabelecido no tópico específico do estudo técnico preliminar. E aí você publica o seu ETP juntamente com a contratação, porque hoje é obrigatório fazer a publicação do ETP, com exceção em casos onde houver sigilo do valor, que você não pode publicar por completo o seu ETP. Nesses casos onde você não vai fazer a publicação do ETP, do estudo técnico preliminar, de forma justificada, aí você traz esses elementos e coloca no seu termo de referência. Fora isso, você mantém o que está lá.
ok? No caso, a equipe fez essas descrições no estudo técnico preliminar, mantivemos lá, simplesmente fazemos só a referência aqui no processo. André, compartilha, por favor, lá o da AGU. Você fala a fundamentação? Sim. Deixa eu só. Aí já a fundamentação e descrição da solução como um todo, né? Os dois itens estão lá no processo, no termo no estudo técnico preliminar. Tanto a sigla, ETP, TR. Na fundamentação, ele traz duas questões que são importantes. Antes a gente ficava esquecendo muito, né? Primeiro, fundamentar, né, e fazer referência ao ETP. Depois, sinalizar que o objeto da contratação, né, foi previsto no PCA, que é o Plano de Contratação Anual, o PGC, como a gente chama. E aí, a partir disso, ele pede que a gente faça isso aqui, ó, identificação do PGC no termo de referência. Ou fazer a menção de que o objeto da contratação foi previsto, quais são as informações básicas desse termo de referência que se refere ao plano de PAC, né, que foi previsto. Então, certo, agora... Isso não tinha anteriormente, e é interessante citar o 2.2, porque aqui você especifica para quem está licitando e ele pode vir lá na Plataforma Nacional de Compras Públicas, né? Certo. Era basicamente, André, para mostrar como estava disposto o modelo da AGU. Fazer referência. Está falando o modelo do termo de referência? Isso. Aí ele faz referência aí ao ETP, veja que a gente utilizamos a mesma redação, e na sequência o objeto da contratação está previsto no plano anual de contratações, conforme detalhamento a seguir. Eu vou mostrar aqui como a gente localiza esses itens no PGC, para facilitar também para o pessoal. Acho que alguns já sabem, mas nem todos. Quando você estiver pronto, aí você já me fala que eu volto à tela. Eu só queria destacar 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que esse texto aqui, o objeto da contratação está previsto no PAC, conforme consta das informações básicas desse termo de referência. No modelo atual, na minha opinião, eu já não colocaria mais, eu entraria no modelo detalhado. Por quê? Porque no termo de referência, quando você vincula diretamente o PGC, isso faz com que a gente já tenha a necessidade de fazer a integração entre o que está descritivo lá no PGC e o que está no termo de referência. E quando a gente fica genérico, às vezes o cara que está lá participando da licitação, ele quer ver se realmente tem dotação orçamentária, ele acaba tendo que procurar na PNCP e as informações, às vezes, para quem está de fora, não é tão simples. Então, poder ter essas informações básicas aqui, o PGC já garante também que a minuta, quando for analisada, a gente não esqueça de anexar o extrato do PGC no processo. Então, ou seja, que a licitação siga os trâmites de ter sido incluída antes, até porque agora está vinculando o PGC para lançar no sistema lá do PGC. E uma outra questão é que o item 3, que traz a descrição da solução, veja que quando a gente detalha lá no estudo técnico preliminar, você já pode citar aqui, ó, a descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizado em tópico específico do estudo técnico preliminar. Eu costumo adicionar, tá? Qual é o tópico específico do ETP? Item X, item Z, porque você já amarra ele e a pessoa vai lá no ETP, no ponto certo, e seleciona o texto que ela precisa entender da solução. E repare que a solução como um todo agora, o TR da nova lei, cita aqui o ciclo de vida do objeto. Tá? Essa é uma questão que a gente não tinha costume de se debruçar. O ciclo de vida do objeto significa dentro do processo de contratação, início, meio e fim. Até onde vai, até onde encerra esse objeto dentro da instituição. Então, é muito interessante isso. Passando a bola para você, Saulo. Ok, André, deixa eu compartilhar essa tela aqui também, que é a tela do PNCP. Deixa eu só anotar aqui a contratação, gente.
Aqui dentro do PNCP, eu estou acessando aqui os PACs, né? No caso 2024, Plano Anual de Contratação 2024. Nós temos aqui diversas unidades, institutos e tal. A reitoria é o 158145. Eu vou acessar o plano. E aqui nós temos item do PCA 1, 2, 3, aí segue, classe, grupo, serviço, classificar de acordo com... Esqueci agora o nome do item, né, da classe. Identificação da contratação. Aqui, quando geramos uma contratação lá no nosso PGC, ele vai e cria o identificador da futura contratação. No caso do nosso, o GIFMA, também tem essa contratação. 9.100. Vou anotar aqui para poder localizar 9.005/2023. Vamos ver se foi isso que estava no processo. Sim. O ID do PCA no PNCP. O primeiro ponto que nós temos lá é o ID do PCA no PNCP. O ID do PCA no PNCP, preciso voltar. Aqui. ID do PCA no PNCP, é o primeiro item que está lá. Se vocês observarem lá o termo, depois tem a data da publicação. A data da publicação é o segundo item que está aí. 19/5/2023. A gente faz as publicações e depois vai fazendo algumas alterações. Ok? Aí nós temos ID do item no PCA. O ID do item nós precisamos identificar de acordo com a contratação. A nossa contratação é 90105. Precisamos primeiro entrar no nosso plano e tentar localizar. No caso, é um serviço. Então, aqui eu tenho material. Na sequência, eu tenho solução de TIC. E depois eu tenho serviço. Eu tenho que localizar a minha futura contratação aqui. Aqui, o primeiro aqui, tá vendo? Tudo isso aqui faz parte da minha contratação. Ó. Então, os meus itens é do 129 ao 147, 156. Deixa eu ver se foi isso que a gente estabeleceu. Aumentou mais 2 itens, que está 154 de acordo com o pessoal. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aí, ó, os itens estabelecidos de acordo com a contratação. A contratação pode ter diversos itens. Ele não precisa ter um item específico, porque quando fazemos a criação da contratação lá no PGC, nós aglutinamos todos os itens que fazem parte dessa contratação. Recentemente eu estava conversando com quem foi com o Cristiano. O Cristiano estava criando a contratação e aí tinha 5 DFDs que faziam parte da contratação. No primeiro momento, ela selecionou todos os DFDs, todos os itens dos DFDs que fariam parte da contratação, se eu não me engano, foi Coffee Break. Aí tinha Lauro, tinha Baitaba, tinha Euclides da Cunha, tinha a reitoria, Jaguaquara e alguns CRs. Então, o Cristiano consolidou todo. Entretanto, tinha um dos VFDs que não estava com o mesmo objeto, assim, o mesmo item, que dava para ser identificado naquele momento. Então, a Cristiana criou a contratação, na sequência foi lá e adicionou mais um item. É o que acontece nesse ponto aqui. Todos esses itens foram adicionados porque são diferentes um do outro. Entretanto, fazem parte da mesma contratação, que é a realização dos jogos lá no IGQE do GIF. Ok? Isso que eu só estou mostrando como nós conseguimos os dados para preencher essa tabela que está disposta aqui.
entendeu o modelo? Sim. Depois que a gente aborda... tem duas constatações aqui que foi colocado no chat, a Maria, né, que ela fala sobre a diferença entre o número do item que foi cadastrado e o que foi publicado. Mas é porque agora o PGC ele mudou, né? Quando a gente cadastra, ele tem lá o cadastro do item, mas quando a gente publica, tem o número da publicação da contratação, correto, Saulo? E vincula agora a contratação do serviço, correto? Saulo? Oi, André. Maria Corrêa colocou aqui no chat que o item inicial que nós cadastramos normalmente no PGC não corresponde ao publicado na PNCP. Eu estava sinalizando para ela que agora a gente tem a obrigação, como a gente tem a obrigação de enviar para a publicação, quando ele gera lá o número do item da publicação, o número é diferente do item que a gente cadastrou. Porque aquele número ali é o número que vincula a contratação, correto? Sim. Veja só. Não é mais aquele... Porque antigamente a gente pegava o número do item no PGC e informava lá no ETP, no TR. Agora não, a gente tem um número que é gerado da contratação. Tem, exato. Tem um número que é gerado da contratação. Essa contratação vai ser a aglutinação de itens. O PGC anterior, o primeiro, ele não fazia essa aglutinação. Então, hoje você já cria essa contratação lá no sistema lá do PGC e ela segue lá, inclusive, para ser recebida para o setor de compras. Para você seguir com essa contratação, a gente recebe na prática mesmo, dentro do novo Divulga Compras. E aí processa a contratação na sequência, seja uma dispensa, uma inexigibilidade, um pregão. Agora tem o seguinte, quando a gente cadastra um DFD, todos os DFDs vai começar pelo número 1, 2, 3, 4, até você finalizar todos os itens. Mas quando você cadastra a contratação, o PNCP automaticamente vai gerar um número para esse item, que automaticamente vai ser diferente, porque senão teríamos diversos itens com o número 1. Todos os DFDs vai começar com um item 1, 2, 3. Quando você consolida a contratação, ela vai criar um número correspondente àquele item a ser divulgado lá no PNCP. Então, ele troca esse número realmente e aí segue uma ordem específica a ser publicada lá. Realmente, ele faz essa troca, tá? Então, não há possibilidade da gente ter diversos itens 1. Mesmo porque nem todos os DFDs... Vamos lá, eu vou repetir. Acho que o meu raciocínio foi além aqui. Um DFD necessariamente não forma uma contratação. Então, você vai ter um número da contratação específica, juntando diversos itens. Agora, eu posso ter uma contratação com diversos DFDs. A única metodologia que poderíamos utilizar para que o número 1, ou para que o número do DFD correspondesse ao mesmo número lá no PNCP, era se o DFD possuísse especificamente um número de contratação. Aí eu poderia dizer que aquele DFD que corresponde àquela contratação tem os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não funciona assim. Eu tenho uma aglutinação de diversos DFDs que formam a contratação. E esses números, quando eles sobem para o PNCP, eles são trocados e gerados automaticamente. Perfeito, Saulo. Exatamente. Tem que entrar no PNCP e localizar o número um por um para você preencher esse item o ID do item no PCA, que é o Plano Anual de Contratação. Ok? Todos esses itens você tem que localizar lá no PNCP. Vou compartilhar esse número aqui, André, Vou botar a tela aberta. Deixa eu verificar aqui. Do PCA. Eu vou voltar a tela, para eu encaminhar aqui, onde tem todos os... Voltar a tela não, André, só voltar aqui para encaminhar onde tem todos os planos de contratação do Instituto Federal da Bahia, porque senão só vai entrar só o do IFE, ok? Vou compartilhar aqui no grupo com o pessoal no bate-papo. Pronto. Aí você localiza o ASG, clica no... Vou compartilhar aqui. Apesar de ser simples, eu imaginei que desse um pouco de...
Você vai acessar esse link, vai estar essa tela assim. É só clicar aqui, que ele vai detalhar, ok? Aí vai abrir, digamos, Campos Brumados. Pronto. O P7 Campos Brumados está aqui. Certo? Barreiras. Vai estar aqui. Aqui, veja que Barreiras ele tem uma contratação aqui, ó. O 35. Todos esses itens aqui é a mesma contratação. Beleza sequenciada. Ok? Beleza, vamos seguir, André. Ficou entendido, pessoal? Vamos sim, Saulo. Francine, o processo que a gente está mandando todos os vídeos é o mesmo processo que a gente divulgou as capacitações. Eu vou colocar aqui o número para vocês, quem não recebeu ainda. Vocês podem acessar lá, e aí tem os links. Depois a gente vai consolidar tudo em um espaço apenas, e vocês podem acessar direto. Vamos, Saulo. Isso é bem interessante, porque, assim, costumeiramente, a administração pública tinha um olhar muito de execução operacional, que era pautado no orçamento. Então, o que o governo está fazendo agora é uma integração entre a dimensão estratégica, tática e operacional. Estrategicamente falando, são os objetivos que a gente quer alcançar através das dimensões táticas que vão ser possíveis através do orçamento. Então, quando a gente vincula tudo no instrumento, a gente mostra que há uma integração do planejamento. E aí a quarta dimensão, Saulo, eu acho que hoje a gente vai ter que parar até aqui, porque é onde a gente tem uma preocupação grande, que é os requisitos, que são os requisitos da contratação. Tá? Percebam que ali no documento que foi elaborado pela equipe de licitação aqui da reitoria, os requisitos da contratação, como um todo, ele cita que foi pormenorizado lá no ETP, pode descer, Saulo. E aí, a descrição da solução, desculpa. E aí os requisitos começam com a dimensão específica, sustentabilidade. Então, veja que é padrão até o que está ali. O modelo da AGU diz, né, que além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deve ser atendido os seguintes requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Eu, em alguns momentos, assim, lendo alguns termos de referência, eu sempre via uma inserção de um capítulo, eu diria assim, um tópico específico no edital, e o termo de referência, às vezes, não tinha nenhum tipo de análise da sustentabilidade. Não deve ser assim mais, deve ser o inverso. O termo de referência já trazer os requisitos e o edital refletir esses requisitos, para não haver ali nenhum tipo de desalinhamento. Por quê? Eu já vi casos que a licitação foi executada, o ETP e o TR não previa nada de sustentabilidade, o edital estava prevendo os critérios, na hora que a licitação foi executada, não tinha nada no termo de referência que sustentasse o edital. Aí ficava o termo de referência sem exigir nada, o edital exigindo, e aí o licitante querendo impugnar o resultado. Porque, no final das contas, ele vai ser fiscalizado por termo de referência. Então, é importante atender isso. Veja que aí, nesse modelo que Saulo trabalhou, ele traz exatamente lá questões específicas que têm a ver com a licitação dele, porque no esqueleto lá da AGU, a dimensão sustentabilidade só tem essa primeira texto aí, é o 4.1. A derivação provavelmente veio do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, veio de alguma política pública específica que o objeto está sendo contratado. Então, no 4.1.1, a equipe de licitação definiu que a empresa deve demonstrar seu compromisso com a redução do custo de energia, que são, na verdade, mecanismos padrões. Quando você tem uma licitação muito específica, como é o caso assim, que a gente contratou recentemente, uma obra ou algum tipo de coleta de resíduos, aí você vai ter um detalhamento mais alinhado com a legislação específica daquele objeto. Que a empresa tem a obrigação de coletar, tratar e descartar adequadamente. A empresa ela não pode, ou seja, você vai detalhando. Quando os aspectos da sustentabilidade não forem tão específicos, o que se recomenda, no mínimo, são as orientações gerais, como as que estão aí. A empresa deve adotar práticas de consumo consciente, porque a gente está tratando de um serviço específico para o GIFA. Então, aqui não está falando, por exemplo, de mitigação de gases de efeito estufa, aqui não está falando de tratamento de efluentes, nada disso. Então, é importante ter noção também do que está sendo exigido de sustentabilidade para o objeto que está sendo contratado, para não ter a disparidade. E uma outra questão muito importante
que é o requisito da subcontratação, é prestar atenção se o objeto que está sendo contratado, ele é compatível com esse item. Eu vou dar um exemplo. Já teve casos da gente contratar... Sim, Francine, esse processo está aberto. É o que eu mandei para todos os DAPs. Pede para o DAP do campus enviar para você. A gente mandou para todos os DAPs, está aberto, sim. Então, esse item subcontratação é muito importante porque eu já vi serviço de coleta de resíduos sendo contratado com requisito de não subcontratação e a empresa prestar o serviço com terceirização do processo. E quando foi que a gente descobriu isso? Quando a gente precisou regulamentar internamente o serviço de coleta e descarte de resíduos do tipo A e B, os químicos e os biológicos, e eu pessoalmente tive que ir no INEMA para entender por que eles estavam negando o descarte, a emissão, na verdade, do documento que autorizava o transporte dos resíduos. Quando eu fui pessoalmente, a atendente lá abriu para mim vários documentos da empresa que mostrava que ela era cadastrada como uma empresa que fazia apenas uma parte do processo, que era a coleta, o transporte e o armazenamento provisório, mas o tratamento do resíduo ela terceirizava para uma outra empresa. E aí, o que é que aconteceu? Nós estávamos com essa empresa prestando serviço, mas, em essência, ela não poderia terceirizar. Mas aí o INEMA falou, mas não existe nenhuma empresa na Bahia que trabalhe com a totalidade da cadeia que vocês estão precisando. Então, foi um erro da contratação, porque no estudo técnico preliminar, alguém pegou e disse não é permitida a subcontratação. Quando a empresa foi contratada, ninguém se lembrou de pedir à empresa que ela apresentasse os documentos completos de que o serviço era 100% feito por ela. Quando foi que a gente descobriu? Quando o órgão de controle ambiental disse assim, olha, a empresa precisa entregar um documento que comprove que ela está, além de armazenando, tratando resíduo, porque o contrato dela não prevê isso aqui. Vocês estão exigindo da empresa isso. Onde é que está previsto isso? Aí, quando a gente foi para o termo de referência, via que não havia a subcontratação, mas que era impossível estar daquela forma, porque a empresa não fazia o serviço completo. Então, fiquem muito atentos ao que o estudo técnico preliminar apontou, porque é comum no termo de referência pegar modelos padrões que dizem que não há subcontratação, mas no mercado não vai existir empresa com esse perfil. E a segunda questão é a garantia da contratação também, que é um item que é importante estar descrito no pré-requisito. Então, não é virar exigência da garantia. Observado que o artigo 96, porque esse é um tipo de objeto que não precisa, e a vistoria, que lembre-se que antes a empresa ela assinava uma declaração se ela não quisesse ir no local, ou ela ia no local e assinava uma declaração dizendo que assumia os riscos. Então, no termo de referência, você já traz ali no processo de vistoria se o objeto tem ou não necessidade, para deixar claro para o licitante essa questão. Saulo, você quer detalhar um pouquinho mais? Sim, é interessante. Nesse processo específico, André, a gente tratou primeiro da sustentabilidade, lógico que trabalhou na comissão aí duas professoras de educação física que já tinham realizado esse tipo de evento e eles fizeram levantamento, inclusive em outros processos, para poder verificar o que é que se adequava em termos de sustentabilidade ao processo. E aí ele trouxe tanto sustentabilidade ambiental como socioambiental também aí para questão de geração de empregos locais, aproveitar a mão de obra do local, porque ele estava contratando a ESG para fazer limpeza, estava contratando uma recepcionista, eu acredito, no processo, carregadores. Então, assim, a ideia foi, primeiro, priorizar a contratação local, né, para desenvolver economicamente o local, como também diminuir os custos. É lógico que se você traz alguém de Salvador para lá, você vai ter que pagar diário, alguma coisa desse tipo, além da hospedagem, e já pegando no local, você tem, além de contribuir com a questão econômica da localidade, você também reduz os seus custos. Com relação à subcontratação, é interessante observar o escopo do objeto. Geralmente, a parte principal do objeto, ele não pode ser subcontratado. Entretanto, existem alguns pontos que podem ser subcontratados, considerando esse aspecto que você falou, que muitas vezes a empresa não consegue realizar,
ou que não venha atrapalhar o seu processo e que vai facilitar. Agora, é interessante também sobre a subcontratação, os aspectos legais disso. Quando você coloca que é permitida a subcontratação, aí você precisa também estabelecer os pré-requisitos, né? Precisa avaliação da qualificação econômico-financeira da empresa, habilitação técnica, todos os pré-requisitos que você estabelece para a empresa que ganhou a licitação precisam ser avaliados para a empresa que faz a subcontratação. E aí o processo de contratação tem que estar de forma formal no processo. Inclusive o pagamento, você não faz diretamente à empresa vencedora, você vai pagar diretamente a subcontratada. E quando estabelecer a contratação, a subcontratação, verificar se você não pode estabelecer aquele 25% lá para MEPP. São alguns pontos a serem observados. Com relação à garantia da contratação, para esse processo, como ele era apenas de 3 dias específico, cujo valor não era tão significativo, entendemos que a garantia desse processo ia encarecer o serviço. Além do que, os serviços a serem prestados eram serviços simples, era arbitragem, era entrega de lanches, cujo valor era pequeno. Então, a garantia da execução dele, digamos, você vai fazer um seguro-garantia, às vezes é 10% do processo, então é em torno de 20 mil, 5 mil. Então, entendemos que a garantia do processo, e pelo prazo curto que nós temos para poder executar, seria um empecilho. Na 14133, e eu falo com relação à garantia, tem uma cláusula, eu acho meio assim, bem complicada, porque ele estabelece que a garantia precisa ser prestada antes da assinatura do contrato e que tem que ter um prazo de pelo menos 30 dias. Eu vou dar uma verificada aqui e eu passo na chance para vocês. Deixa eu só verificar isso sobre a questão da garantia da contratação. Precisa se atentar a isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui. André? Oi, Saulo. Tentando organizar aqui essa questão da garantia. Oi. Quer que eu tire aqui a tela? Não, pode continuar. Só estou fazendo uma consulta rápida. Só para falar para todos que estão aqui, lembre-se, é o que a gente sempre chama atenção, né? O fato de os vermelhinhos aparecerem no modelo da AGU não significa dizer que vocês podem selecionar quaisquer dos textos recomendados, né? Então, é importante vocês observarem o que mais se aplica lá, o objeto, o escopo da contratação. Então, por exemplo, aqui traz elementos da vedação de contratação de marca ou produto, da exigência de amostra. Isso é bem curioso e, ao mesmo tempo, interessante e complexo, porque, assim, a amostra é um item que vai depender muito do tipo do bem que vocês estão adquirindo. E se você não prevê, se você não tem condições de aferir a qualidade do produto que vocês querem comprar, mas precisam licitar, minha recomendação é que sempre tenha essa dimensão de amostra no item. Por quê? É uma condição que você pode estabelecer a adjudicação e homologação do certame em nome de alguém. Então, havendo aceite da proposta quanto ao valor, interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar a amostra que terá local, horário, e não apenas como é nos casos de produto da agricultura familiar, onde tem ali alguns, na chamada pública, eles fazem a apresentação. Eu tive casos desse aqui em 2 situações lá no campo. A gente trabalhava com equipamentos esportivos, que as bolas eram sempre um objeto de reclamação, então a gente estabeleceu que eles deveriam entregar uma amostragem. Nós fizemos isso também para pastas, que eram utilizadas para encontros acadêmicos, as máscaras no período da pandemia, face shields, né? Se eu não me engano é isso. A gente pediu também algumas amostragens, quando a gente tinha aquelas máscaras de pano, para verificar a qualidade do algodão, ou seja, apesar de ter várias no mercado, a gente pedia a amostragem para a gente se certificar com a área de saúde se aquele produto atendia os requisitos do IMET. Então, se vocês têm um objeto que vocês nunca licitaram e que vocês precisam se certificar da qualidade antes, é importante definir o que, de fato, vocês precisarão para a amostragem. Agora, não abusar desse critério. Por quê?
Porque, por outro lado, a gente tem, às vezes, problemas técnicos. Você exige uma amostragem de um produto que é padronizado por alguma normativa técnica. Não faz sentido. Não faz sentido porque não existe como ele variar o produto com outra qualidade ou outro tipo de material que não seja o que a norma exige. Então, é muito importante ter esses cuidados. Uma outra questão, por exemplo, na subcontratação, é mais complexo sempre para serviço. Para objeto, nem tanto, a não ser que se você esteja contratando uma fabricação. No meu caso, de um elevador, no meu caso, de um equipamento que exige muitos materiais de outros fornecedores, teste de validação, calibragem, enfim. Mas é importante ficar atento a esses termos que estão postos aí como orientadores. Diga, Saulo. Sobre a questão da garantia, tá? É importante, eu vou compartilhar uma tela aqui, do artigo 96. Ou então compartilhe, se você quiser, o artigo 96, André, porque você está com o apresentador. Da 14133? 14133. Chamar atenção nisso, recentemente eu estava fazendo um processo, analisando, e aí eu... Na tela. 96. Artigo 96. Veja, geralmente, questões de garantia, aí eu trago aspectos também voltados para o planejamento da contratação. Nós estamos com serviço de limpeza, né, Brumado aí. Brumado e outros mais 4 campos assim. Vão fazer isso. A gente está com emergência na contratação, emergência mesmo, em termos de conseguirmos finalizar para poder evitar os atrasos salários que estão ocorrendo, ok? Mas aí a gente, por legislação, a gente vai exigir garantia na contratação. Uma das possibilidades e pós-garantia que a gente utiliza muito é seguro-garantia. Modalidades. É o seguro-garantia. Geralmente, as empresas entregam seguro-garantia. Só que aí você verifica aqui o parágrafo 3º, assim, o edital fixará prazo mínimo. Veja que é prazo mínimo, não é máximo. De 1 mês. Resumindo, depois da homologação do processo da licitação, eu preciso permitir ou conceder à empresa um prazo de 30 dias para que ela me apresente um seguro-garantia. Se, caso ela utilize, né? Pode ser finança bancária, mas geralmente utiliza seguro-garantia. Quase todos os nossos processos aqui tem garantia na contratação, o pessoal traz o seguro-garantia. Então, de cara, a gente já sabe que tem que ter pelo menos 30 dias. Eu posso ter um prazo menor, posso, mas a empresa pode utilizar os 30 dias. Então, ela tem 1 mês para apresentar a garantia. E essa garantia, ela precisa ocorrer anterior à assinatura do contrato. O que é que eu estou dizendo? Depois da homologação do meu processo, até a assinatura do contrato. Se a empresa quiser, ela tem 30 dias para poder fazer isso. Aí é questão de observar prazos para questões contratuais. Porque senão você vai assinar o contrato e a empresa vai entregar a garantia depois. Mas aí a legislação no parágrafo diz que é anterior à assinatura do contrato. Tá bom, gente? É só questão de planejamento de contratação. Perfeito, Saulo. E para a gente finalizar, porque eu acho que é melhor a gente dar uma parada, porque senão é muita informação e até a gente mesmo já começa a cansar a mente. O que é que eu queria sugerir para vocês? Pegue um processo básico que vocês estão tentando elaborar na unidade de vocês. Tragam para a gente bater um papo no próximo encontro. Vai ser terça-feira, porque a gente ainda precisa finalizar a ETPR e a gente ainda quer chegar nos editais, pelo menos os modelos, para dar suporte. E aí, tentem fazer uma minuta da contratação que vocês querem desenvolver e extraiam dali as principais dúvidas que vocês têm. E como eu falei para vocês, os modelos da AGU, eles só vão ser, assim, digamos, intuitivos se a gente conhecer minimamente qual é a natureza do objeto que a gente quer licitar. E, às vezes, se a gente não conhece a natureza, a gente acaba tendo dificuldade de saber como conduzir o processo. A gente vê vários textos, né, no modelo da AGU,
aquilo às vezes até nos assusta, mas no final, quando você começa a elaborar, começa a ver vários modelos, vocês vão perceber e eles se repetem na maioria dos casos. E essas repetições fazem com que a gente acabe assimilando as variações possíveis e não possíveis de serem adotadas nos termos de referência. Então, é muito importante vocês tentarem pegar algum exemplo de vocês real aí, tentar fazer a licitação e trazer para o nosso bate-papo. Na próxima terça-feira, no que se refere ao planejamento, a gente vai falar sobre o modelo de gestão do contrato. E aí eu vou pegar até o exemplo que a gente usou na Plansul, que tem sido bastante elogiado por várias unidades, que é um modelo que a gente pensou bem bacana e que vem sendo utilizado, né, no contrato atual. E esse modelo de gestão do contrato, ele precisa ser bem desenhado para qualquer tipo de contrato, porque é ele que vai diminuir o nível de estresse que a gente tem, de chateações, na execução do contrato. É esse que vai orientar, por exemplo, as fiscalizações. Então, é isso. Eu quero abrir agora para dúvidas, comentários, sugestões e agradecer mais uma vez aí a presença de todos. A gente vai continuar na próxima terça-feira, porque o termo de referência é realmente grande e tem vários detalhezinhos que vão variando. Alguém quer colocar alguma informação, quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Tá de boa. Saulo, você quer fazer mais algum comentário? Não, tranquilo, André. Só estava pedindo a graça para verificar se tinha alguém para entrar na sala. Perfeito, então. Então, eu queria agradecer a presença de todos, desejar uma excelente terça-feira. É isso mesmo, Juliana, é bem denso. Então, a gente vai tratando ele por partes, né? Metodologia técnica. E aos pouquinhos a gente chega lá, tá bom? Mas seria bem bacana se vocês pudessem tentar ao longo dessa semana pegar o que a gente já trabalhou até aqui, monta um processinho, pega um objeto real da realidade de vocês e para ali onde teve dificuldade, traz como dúvida para a gente começar a ter essa dinâmica de pegar casos que variam de campus para campus para a gente poder tratar aqui, tá certo? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Saulo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a Grazi também que está dando suporte. E divulguem para todos que não puderam estar aqui também. Manda a gravação até amanhã, assim que baixar, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.